noite. Boa noite a todos. E estamos aqui hoje em um dia um pouco diferente, que as nossas lives são terça-feira. E como terça-feira foi feriado, eu resolvi fazer uma live para não passar em branco durante essa semana, porque a semana que vem eu vou estar em curso e aí eu não vou conseguir fazer a live de terça-feira que vem. Então, para que não fique em branco, eu resolvi de fazer uma live hoje na sexta-feira. Simplifique com a TCD na aurículo francesa. Boa noite a todos que estão entrando. Sejam bem-vindos à nossa live de terça, que ficou sexta essa semana. Boa noite a todos. E eu já dei... boa noite, Ângela. Boa noite, Rocio. Boa noite, Maria Elisa. Eu já dei uma live ou num café, não me lembro. Eu contei um pouquinho a minha história na aurículo francesa. E eu tive aula com o Rafael Noguer, que é filho do Paul Noguer, que ele que fez o mapa francês. E nós temos algumas diferenças. Embora no nosso curso eu siga alguns pontos do mapa francês do Rafael, do Paul Noguer, mas não muitos. E são pontos específicos que não tem em mapas chineses. Um deles é o trauma emocional, no LX6. Existe um jeito de se tratar os traumas emocionais no LX6 que os nossos alunos têm. O ponto de nevralgia de trigêmeo, que não tem na aurículo chinesa, e é uma área no LX5, pegando quando termina o LX6 até terminar o LX5, é uma área de nevralgia de trigêmeo maravilhosa, que eles usavam agulha, né, transfixada nesse ponto de LX5, quase chegando em LX6. Um ponto que eu aprendi faz pouco tempo, que é o VC e o VG, o meridiano do VC e o meridiano do VG, na aurículo chinesa não tem, mas na aurículo francesa tem. E eu gosto muito da aurículo francesa na coluna. Eu sempre segui a aurículo francesa na coluna. Porque não é igual à chinesa. Ela é um pouco diferente, que ela vai no muro, mas ele vai até o parasimpático. E eu gostei mais dessa divisão. Por que a professora Linéa gostou mais dessa divisão? Porque, gente, vocês sabem onde fica o nervo ciático. E aí, na aurículo chinesa, a sacral termina mais ou menos aqui assim, né? Deixa eu tô com um mapinha aqui. Nós temos aqui, né? E a coluna na chinesa termina mais ou menos aqui. E onde é o nervo ciático? É aqui. E por que o nervo ciático tá longe da coluna, sendo que o nervo ciático passa entre L4 e L5, o L5 S1. E quando eu aprendi... Boa noite, Júlio, seja bem-vindo. Quando eu aprendi a aurículo francesa, e a aurículo francesa ela pega todo o muro e termina perto do parasimpático, a sacral, eu achei que era bem melhor de trabalhar. E aí isso eu passei para os nossos alunos. E na aurículo francesa, mudando um pouco porque eu escolhi 3 pontos para passar para vocês, mas eu já chego lá. E na aurículo francesa existem alguns pontos que é na parte interna aqui, que são
os gânglios linfáticos, que é a parte neural, que na chinesa não tem. E 1 milímetro para fora, nós temos a parte muscular. Então, muro, músculo e neural. E aí, eu achei bem legal e deixei uma foto aqui para vocês verem. Depois eu coloco no Stories, que não é sobre coluna, tá? A live de hoje é sobre francesa, mas eu escolhi 3 pontos. Nem cheguei lá ainda. Olha que legal, ó. Cervical, torácica, que vai até o shemen, lombar e aqui a sacral. Aliás, aqui é sacral, aqui é lombar. O triângulo é lombar e aqui dentro é as vértebras sacrais. Então, elas têm mais correlação, muito, pelo menos, ao nervo ciático, e o nervo ciático é um músculo, né? Então, músculo, muro e a parte de dentro neural. Bom, eu escolhi hoje 3 pontinhos maravilhosos que eu não dou no meu curso, tá? Eu vou dar para vocês como eu uso, né? Como eu uso. Quais esses 3 pontos? Tálamo, hipotálamo e endócrino, que na acupuntura francesa é hipófise. Na acupuntura chinesa, nós temos o tálamo, que vocês sabem onde fica, o hipotálamo e o endócrino. O endócrino da chinesa e da francesa é o mesmo, só que ele muda de nome na francesa, que é o ponto endócrino e é o hipófise. E vocês sabem que é aqui, né? Então, é o mesmo ponto, só que nós temos funções diferentes da chinesa. Algumas iguais e uma das funções muito diferentes que vocês vão aprender comigo. No endócrino ou hipófise, na acupuntura auricular francesa, fibromas uterinos, inclusive ele fala que em fibroma de útero, nunca picar o ponto de útero, e sim o ponto de hipófise ou endócrino. Para menstruações, crises de choro, é usado também para ciática e é um ponto hormonal, como todo mundo sabe. Mas existe um ponto que é um coringa meu, que é quando eu coloco o endócrino, eu utilizo muito para depressão profunda, depressões nervosas, estacionais e muito profunda. Então, aquelas depressões que vocês têm, que vocês não conseguem melhorar, usem o ponto endócrino da chinesa ou hipófise da francesa, e são depressões mascaradas por problemas hormonais. Vocês sabem que numa menopausa as pessoas tem algumas pessoas que entram em depressão. E outra coisa muito legal nesse ponto, na francesa, é que ela é uma fadiga inexplicável. Aquela fadiga que você não sabe como é que tá, e tá todo mundo fatigado. Usem o ponto endócrino. Então, estou dando algumas dicas extras para vocês no ponto endócrino, que na francesa se chama hipófise. A hipófise na chinesa é em outro lugar e na francesa é o ponto endócrino. Tanto que
eu tive um adenoma na minha hipófise e eu fui operada quando eu tinha 22 anos. E eu nunca deixei ninguém mexer no meu ponto endócrino. Porque eu tinha um excesso enorme de prolactina e nunca ninguém, nem o Dr. Vu, ninguém colocava em mim com nada o ponto endócrino, porque eu não queria mexer. E quando eu fui no curso do Nogueira, foi em Brasília, o de 2000, ele perguntou assim, tem alguém com problema de hipófise? Cara, eu não sei o porquê. Falei, cara, também, né, ser tratada com um baita professor, né, filho do Paul Nogueira. E eu levantei a mão. Ele falou, vem aqui. Eu falei, tô ferrada. Ou tô ferrada, ou vão me consertar, né? E fui lá e contei pra ele o que tinha acontecido comigo. E na acupuntura francesa não se usa nada. Só se usa agulha 25x15. E na aurículo francesa usa aquelas agulhinhas que parecem um ferrão, né? Que ela entra e abre. Mas em mim não. Ele usou no ponto da hipófise, que é o ponto endócrino, uma agulha. Eu falei, ai meu Deus, tomara que eu não desmaie aqui, né? E a partir disso, a minha prolactina, mesmo depois da cirurgia, que era alta, começou a baixar. Então, ser tratada por um baita mestre, né? Eu nunca me esqueci disso. Então, por isso que eu resolvi dar esses 3 pontos que eu uso, né? Eu dou para vocês o ponto de tálamo, hipotálamo e endócrino da chinesa. Mas eu, Linéia, no meu consultório, eu uso da francesa porque eu não posso dar. Eu prefiro me focar na acupuntura chinesa. Quem tem a acupuntura francesa, usa, não tem problema nenhum, né? Tanto que a nossa harmonização a gente faz pela aurículo chinesa e não pela aurículo francesa. Mas quem tem a aurículo francesa, nós também temos fígado, coração, estômago, só que são pontos em lugares diferentes. O estômago é o mesmo, né? Fígado. Só que o ponto do coração, ele é mais ou menos aqui, ó. Tá? Então, endócrino, hipófise, já foi conversado com vocês. E agora, né, vamos deixar um alfinetinho no ponto endócrino ou no ponto hipófise. E agora nós vamos conversar com vocês o ponto do tálamo. E eu quero dar para vocês algumas coisas a mais que são trabalhadas no tálamo na aurículo francesa. Se vocês quiserem anotar, por isso que as lives da professora Linéia tem que ter papel e caneta na mão, né? Ou depois assiste depois e anota. Tálamo. Nós temos 2 aplicações para o tálamo, para dores e para emoção. Vamos começar pelas dores. Eu não sei se vocês já pegaram um paciente que chega para vocês e dizem assim, nossa, professora Linéia, doutora Linéia, desculpa, eu só tenho dor do lado direito. É dor de cabeça do lado direito, é o cotovelo que dói do lado direito, é a virilha que dói do lado direito, é o pé que dói do lado direito. Eu tenho muitos pacientes que falam isso. E por que que essa dor só dá ou do lado direito ou do lado esquerdo? São dores do
hemicorpo, sempre do mesmo lado. Qual ponto vocês vão trabalhar? Tálamo. Sofrem por tudo e por todos. Memória. Dor que deve passar, mas fica. É aquela dor que depois eu entendi, né? Que os médicos hoje, por exemplo, para enxaqueca e dores terríveis no corpo, eles dão gabapentina. Por quê? Porque a dor tá aqui dentro, ó, na cabeça. Então eles acham que se ele trabalhar com a gabapentina, não interessa se o paciente fica dopado ou não para eles. Então muitos pacientes com dores extremas em coluna e enxaqueca, eles estão trabalhando com gabapentina. Uma loucura, mas tudo bem, cada um. Herpes zoster, que está dentro da nossa área. Nevralgia de trigêmeo, tudo trabalhado no tálamo. Informações, pessoas que nos dão informações falsas. E dores crônicas, isso para dor. Quais são os distúrbios da emoção no tálamo? Angústia, ciúme, raiva, cólera, fúria, irritação, medos inexplicáveis, amor, afetividade, emoção, atração ou repulsa sexual. Tudo isso vocês podem trabalhar no tálamo. Onde fica o tálamo na acupuntura francesa, que é onde a professora Linnea trabalha, mas vocês vão poder trabalhar na acupuntura chinesa, onde a professora Linnea dá, tá? Então, ó, vou mostrar no mapa grande e vocês vão ver que o lóbulo da acupuntura francesa é totalmente diferente da chinesa. Então, aqui, córtex pré-frontal, córtex frontal, córtex parietal e córtex occipital. Pré-frontal, frontal, temporal, parietal e occipital. Então, olha que interessante. O tálamo fica exatamente aqui, ó, nessa região. Eu fiz uma... Acho que vocês estão vendo, né? Ó. Então, ele fica... Eu uso mais ou menos aqui um pouco mais abaixo do ponto pinchuan, tá? E vocês sabem que eu trabalho com cristal. Então, eu uso o tálamo. Aí, agora eu vou falar sobre o hipotálamo e o endócrino. Tá? Alguma pergunta do endócrino e do tálamo, mas acho que a gente podia deixar para o final. Vamos lá. Hipotálamo. O hipotálamo, porque, como eu falei para vocês, hipófise, tálamo e hipotálamo, né? Tá aqui dentro. O hipotálamo é o maestro, equilibra entrada e saída, regulação geral e específica do organismo, suor, muito suor ou falta de suor, termorregulador. Também trabalha na evacuação e na motricidade. É o movimento peristáltico do intestino, o hipotálamo. Também da urina na micção. Ele trabalha o ritmo cardíaco, fome e sensação de sede. Por isso que a gente usa muito o hipotálamo para emagrecer. Frio e calor. Temperatura do corpo, febre,
Falta de apetite. Eu não sei, teve um aluno nosso que perguntou sobre quem tem falta de apetite e onde trabalhar. Hipotálamo. Bulimia, anorexia, trabalha junto com o pré-frontal. Diarreia motora, glândulas endócrinas junto, menstruação, tireoide, sistema nervoso, o parasimpático, hormonal e histeria. Gente, eu tenho, por isso que eu quis dar esses 3 pontos para vocês, porque a professora Linéia trabalha 3 pontos juntos: tálamo, hipotálamo e endócrino. Então, vocês imaginem com o cristal, vocês trabalhando esses 3 pontos juntos, tálamo, hipotálamo e endócrino, que para eles é hipófise, vocês estão regulando todo o aparelho hormonal do paciente. O hipotálamo, entrada e saída. Tá? Eu não sei se vocês já conheciam essa... No nosso curso de aurículo tem isso, né? Então, eu uso muito quando eu faço, por exemplo, que eu tenho depressão muito profunda, tálamo, hipotálamo e endócrino. Ou uso o nosso ponto xemen, simpático, parasimpático, subcórtex, coração e endócrino. Emocional. Vocês estão me escutando? Me faz um joinha. Só você, Rocio, que tá sem som? Vocês estão me escutando? A Fátima falou que tá normal. Som normal. Sai, Rocio, e entra de novo. Ah, obrigada, gente. Obrigada. Rocio, sai e entra novamente. Ah, obrigada, pessoas. Jóia. Então, assim, eu gosto muito, tá? E aí, gente, é muito interessante que você aprende o ponto do hipotálamo por fora, que normalmente o hipotálamo é aqui dentro, junto com o tálamo. Então, o tálamo e o hipotálamo é exatamente onde faz essa dobrinha aqui, ó, bem no meio. Olha. Tálamo, hipotálamo. E lembra que eu falei que na falta de apetite, bulimia e anorexia, você trabalha o pré-frontal? Olha a região do pré-frontal. Não entra na chinesa a neurastenia e a ansiedade? Está no córtex pré-frontal. Olha que interessante. Então, vocês sabem que, né, frontal, temporal e occipital fica nessa região aqui. E olha onde fica nessa inteira região. E tem uma coisa muito interessante, né? Quando olha, tálamo e hipotálamo. Tem uma coisa muito interessante, uma história tão interessante. Eu não coloquei brinco na minha filha quando ela nasceu, justamente por ser acupunturista e não querer furar a orelha em local que não deveria. Mas quando ela fez 4 anos de tanto estudar aurículo, tem um pontinho no lóbulo que é justamente para pôr um brinco, se chama ponto neutro. Tem alguns mapas. Eu acho que até eu tenho aqui. E o que acontece? Eu marquei esse ponto e levei
para furar a orelha da Carmela. Serve também para fome excessiva, sim. O que aconteceu? Eu fui fazer o curso do Nogier. E no curso do Nogier, temos pontos em todo o lóbulo. Imagina o meu arrependimento, né? Mas já tinha sido furado. Paciência. E outro caso também é o caso que ela queria fazer o segundo furo. E aí a Linéia foi lá, viu ali um pouquinho abaixo da TM e tal, que tinha um ponto que não tinha nada na chinesa. Marquei. Gente, ela foi na farmácia e o cara, em vez de furar assim, ele furou assim. Ele me pega o ponto hormonal atrás da orelha dela. A partir daí, essa menina sempre com cólica. No mapa do professor Marcelo, se vocês olharem atrás da orelha, tem um pontinho chamado ponto hormonal. Tá? No hipotálamo, falta de apetite, bulimia, anorexia e pode, você sabe que com o cristal, ele pode para fome excessiva. Tanto que nós falamos no tálamo, tá? Em memórias. Uma dor que deve passar e ficar. Para quem chegou agora e não pegou as funções do tálamo, do hipotálamo e do endócrino ou hipófise, assista a live depois e aí anotem, tá bom? Eu gosto muito de fazer esse ponto assim. Esses 3 pontos assim. Ainda mais com o cristal, né? Porque a hora que você coloca o cristal, você está falando o ponto. Loucura, né? Loucura. Aí, graças a Deus, tem uma pessoa que fez o curso comigo de aurículo e ela faz furo em orelha. Aí, ela veio e consertou o furo da Carmela. Meio que, daí fez um furo bem certinho. Ó, lógico que aqui é muito grande, né? Mas aqui é o tálamo. E aqui vai ficar junto. E o hipotálamo. Tálamo, hipotálamo e endócrino. Tá? Não esqueçam do endócrino para depressão profunda. Deixa eu ver se eu consigo colocar nesse mapa aqui, nessa orelha grande aqui, é que ele não... Eu não sei. Ah, furou. Tálamo. Vamos lá. O hipotálamo, lembra que eu falei que é bem nessa prega aqui, ó. No meio, nessa prega, ó. Vamos ver se eu consigo furar aqui. Consegui. Olha como ele fica longinho, tá vendo? E aí, vamos colocar o endócrino. Eu não sei se aqui eu vou conseguir. Consegui. Ó. A hipófise e o endócrino é o mesmo. Tá? Fátima, eu acho que você não estava na live que eu falei. Hoje, assiste o meu stories de hoje. Tem lá sobre o furo errado no ponto do olho. O que aconteceu comigo. Tem um Nutella hoje que fala do ponto do olho.
Então, assim, o que pode acontecer? Você já viu aquelas pessoas que têm um monte de piercing, né? Então, normalmente o pessoal diz que o ponto que você fura, o ponto de acupuntura, ele fica do ladinho, mas ele migra para o lado. Só que assim, se você ficar, por exemplo, num ponto que precisa acalmar, por exemplo, ansiedade, neurastenia, que você precisa acalmar e você está usando um brinco dourado, o dourado tonifica e a prata seda. Então, ó, eu só uso brinco de prata. É muito difícil usar brinco de ouro, porque embora minha orelha já esteja um pouco rasgadinha, ela pega um pedacinho do ponto do olho. E como eu trabalhava na odontologia muito, na acupuntura, coisas pequenininhas, usando o brinco de ouro eu estimulava mais o meu olho. Chegava à noite e ficava tudo embaralhado. Assiste lá, não os stories, mas assiste no Instagram e no YouTube o que eu falo sobre aurículo no olho. Aurículo no ponto do olho, né, Liné? Então, usem. Lembra que eu falei para vocês, desculpa, gente, que eu viria a trazer pontos auriculares, né? Vamos trabalhar um pouquinho mais aurículo. E eu não tava querendo, porque tem muito professor de aurículo, né? Mas eu tenho uma aurícula um pouco diferente, tá? Cirlei, ponto dos olhos, o que você quer saber do ponto dos olhos? Porque nós temos o ponto do olho que é bem no meio aqui, né? No meio do lóbulo. Então, nunca usem brinco de ouro. Use sempre brinco de prata. Qualquer ponto na orelha. O único que você pode usar, mas é que ali é ponto do rim lá dentro, né? Que você precisa tonificar. Não é à toa que muitas pessoas têm problemas de visão. Sim. Muita catarata. Muito descolamento de retina. Ah, você fez cirurgia. Não, você não tem problema nenhum. Trabalha o ponto do olho. Eu não sei se você é aurículo ou não, se você faz aurículo acupuntura, se você é aurículo terapeuta, né? Você pode usar, se você fez cirurgia no olho, você pode usar o ponto do olho e o ponto do olho 1 e 2, que fica exatamente, ó, embaixo do endócrino, ó. Aqui já tá marcado, ó, olho 1 e olho 2, que é catarata, todos os problemas de olho, tá? Que daí você usa o ponto do olho aqui no lóbulo e o ponto do olho 1 e ponto do olho 2. Você, pessoas que têm problema de visão, isso aí. É o ponto do olho. E na francesa é outras coisas. São outros. Vitrectomia. Ah, tá. Usa o ponto do olho e o ponto do olho 1 e o ponto do olho 2. Uma coisa que você pode usar bastante para essa cirurgia é malha de orgonite no olho. Melhora muito. Bom, já que nós estamos falando do ponto do olho, vocês querem que eu fale do ponto do olho na francesa? Fala aí pra mim. Vocês querem que eu comente um pouco do ponto do olho na francesa, que tem muita coisa diferente? E o ponto do olho na francesa é um pouquinho mais acima que do ponto da chinesa. Então, ele é em diagonal, né? Então, o ponto do olho na francesa, ele é usado para dor, conjuntivite, neurose
ocular, estrabismo, convergência, e existe um ponto O' que só a acupuntura francesa dá isso. É um ponto que ele é utilizado para claustrofobia. Vertigens é um ponto super importante na aurícula francesa. Enjoos no mar, tá? Medos de água, neuroses mascaradas, distúrbios obsessivos, dor física e emocional, ansioso, nervoso, distúrbios, olha que interessante, distúrbios verticais e dores cervicais. E nós temos na aurícula francesa o olho motor e o olho acessório, que é é o ponto do espelho do olho, né? Então, vocês vejam, a aurícula francesa, sono não. A aurícula francesa, as indicações são um pouquinho diferentes da aurícula chinesa, só que você pode complementar, ainda mais com o cristal, né? Para sono, não. Para sono é o ponto de neurastenia na chinesa, o ponto de insônia atrás da orelha e o ponto da pineal na chinesa, tá? Então, a gente veio dar algumas coisas para vocês hoje. Era para dar 3 pontos, tálamo, hipotálamo e endócrino. Acabei dando coluna e acabei dando olho a mais, tá? Aurículo é apaixonante, né, gente? É impressionante. Impressionante. Um dos pontos que eu me lembrei agora, eu tô com a minha Bíblia aqui, tá? Depois, qualquer hora, eu falo para vocês do córtex frontal, pré-frontal, para que serve. Tem um ponto aqui que eu tenho que ver onde que tá. Que é o ponto do fígado. Ele é usado na francesa. Cara, não usei, não acho. Peraí. Ele é usado, achei. Ele é usado na francesa, além da alergia, né? Junto com o ponto que nós falamos de... Espera um pouco, que agora eu já me embananei aqui. Que nós usamos com o ponto de fadiga inexplicável, o ponto da hipófise ou endócrino. Nós usamos o ponto do fígado. Que o ponto do fígado é para fadiga crônica. Usado para matutina, com o ponto parasimpático e neurastenia, e a vespertina é um problema orgânico, tá? Então, são várias coisas, né? Eu não vou me aprofundar na acupuntura francesa, mas que esses 3 pontinhos e da coluna, vocês podem usar como a professora falou. E não é nessa orelha, não é nesse mapa, é no mapa da francesa que a professora de aurículo do SEATA, Dr. Vu me mandou esse mapa. Eu tenho, mas tá no meu consultório. Onde tem o ponto do VC e do VG. E é o único mapa que você consegue, porque por que eu tô falando de VC e VG? Porque com os cristais a gente não desbloqueia os meridianos e estava faltando o meridiano do VG e do VC para desbloquear. E eu comentei isso com o meu mestre, Dr. Vu. Ele falou, mas na acupuntura francesa tem. Eu falei, opa! Aí ele me mandou esse mapa.
Ele comprou o mapa e me deu. E é o mapa que vocês têm na apostila de vocês do curso da TCD. Aonde eu mostro ali VC e VG. Só que é o mesmo. E a professora Linéia transformou VC e VG junto. VC do lado direito e VG do lado esquerdo. Se não me engano, acho que é isso, né, pessoal? Então, porque com o cristal, você pode colocar um cristal e dizer, aqui é o VC, aqui é o VG. A maravilha do curso da TCD, temos esses pontos, sim. Só vocês não tinham o tálamo e hipotálamo diferente, né? Eu nunca passei para vocês. Tá? E aí, vocês ficam falando assim, nossa, professora, tudo isso numa live? Tudo isso numa live. E coisas que vocês não têm dentro do curso. Por isso que é bom vocês acompanharem a professora. Muitas coisas a gente tem dentro do curso. Elias, boa noite. Muitas coisas a gente tem dentro do curso. Mas tem muitas coisas que às vezes eu tô numa live e me dá um estalo, né? E eu, nossa, tem isso. VG direita e VC esquerda, isso mesmo. Daí, para quem tem esse mapa, vai ver onde é o VC e o VG. Mais alguma pergunta? Gente. Tô de batomzinho, tô assim. Eu sempre tô, mas é que normalmente eu uso batom bem clarinho e às vezes não aparece. Ângela, você pega sempre essa carona, né? Gente, para quem chegou agora, assista essa live, tá muito legal. Nós falamos desses 3 pontos aqui, ó. Tálamo, hipotálamo e endócrino, né? Que a professora usa um pouquinho diferente. São muitas informações e vem assim mesmo do nada, é isso aí. Para quem quiser ver maior, ó. Tálamo, hipotálamo e endócrino. Que na chinesa é aqui dentro o tálamo e o hipotálamo. Tanto que quando eu tenho que dar aula na chinesa, eu tenho que ver onde que tá o ponto, porque a professora tá trabalhando de outro jeito. A Rocio, nunca assista as lives sem papel e caneta. É isso aí, Rocio. Nunca. Alguém quer fazer alguma pergunta desses 3 pontos? Boa noite para quem tá entrando, né? Quem quiser, essa live vai ficar gravada no Insta e vai ficar gravada no YouTube também. Daqui a pouco eu subo ela pro YouTube. E a gente pode dar uma estudada nisso aqui, né? Córtex pré-frontal, frontal, temporal, parietal e occipital, tá? São áreas maravilhosas, né? Áreas maravilhosas, como eu falei para vocês, né? Do hipotálamo, que você pode trabalhar, aliás, não é o hipotálamo, é o tálamo, né? Então, não esqueçam de usar o ponto do tálamo para o herpes zoster e nevralgia de trigêmeo. Além da nevralgia do ponto da nevralgia de trigêmeo que nós temos na aurícula francesa, que é entre L5 e L6, na borda, nós teremos que usar o tálamo. Nós temos com o Nogier alguns pontos de nevralgia de trigêmeo transfixado. A gente transfixa a agulha, tá? É bem interessante. Tá bom?
Tem alguma coisa aqui. Professora, só uma dúvida. Para se trabalhar esses pontos, precisamos colocar o Shemen simpático? Não. Não se abre com o Shemen simpático. De jeito nenhum, tá? É um tratamento diferente. Que nem eu falei, eu tenho um tratamento emocional que é Shemen simpático, parasimpático, subcórtex. Subcórtex que eu uso no mesmo lugar que vocês usam, o coração. E não se abre com o Shemen simpático. O Shemen simpático, a gente abre abertura de tratamento. Tipo assim, eu falei numa live do Shemen simpático, né? Quando eu dei, inclusive, tem live falando do simpático e do parasimpático. Então, assim, quando você abre, né, Shemen simpático, a orelha já diz assim, opa, vem tratamento aí, vamos ficar de olho. Agora, aqui não, aqui é um tratamento específico para outra coisa. Então, a gente não abre com o Shemen simpático. O Shemen simpático a gente abre muito no curso da TCD, os pontos de dor, tá? É Nion, né? E quando não consegue anotar, assiste novamente e vai anotando, indo e voltando no replay. Isso aí, Angela. Ai, meu Deus. Aula do dia 11 de fevereiro, que eu falo sobre o simpático e o parasimpático, é isso? Então, tá aí. Eu tava gravando ontem. Foi bom até falar isso. Eu tava gravando ontem uma aula mostrando nessa orelha, né? O ponto da insônia. Ficou muito bom. Nesse carnaval eu trabalhei que nem louca, né? Fiz mais de 10 vídeos e foi bom ter falado isso, porque senão vão me puxar a orelha. Gente, quinta-feira nós vamos ter a abertura do nosso curso novamente da auriculoterapia quântica, né? A Masterclass de auriculoterapia quântica, às 20 horas da quinta-feira. Para quem não assistiu, se inscreva. O link tá na minha bio e assistam a aula. Vocês vão ver tudo que a professora fala. É muito legal. E é a abertura do meu curso da TCD, onde nós vamos dar... Gente, vocês estão sem som? Ângela, tá sem som? Vocês estão me escutando? Não? Tá normal, Elias? Ah, tá. Então tem duas alunas aqui que estão sem som. Ah, tá. Beleza. Vou dar uma mexida aqui no celular. Ah, beleza. Ouvido normal, ótimo. Então tá. A internet tá bem complicada, viu? A internet tá bem complicadinha. Então, pessoal, acho que é isso aí, né? Ah, tá. Beleza, Fátima. Obrigada, Ellen. Obrigada, Ângela. E eu já não ponho o microfone, que falam pra mim pra eu colocar o microfone que o som fica melhor, mas de repente dá um crepe e eu tenho que tirar o microfone, mas a partir da semana que vem a gente vai voltar a usar o microfone. Por exemplo, na quinta-feira, quando eu faço o tratamento online, eu não posso colocar o microfone, que o aparelhinho que vai no microfone, que é isso aqui, que vai no celular, ó, ele corta o sinal para eu ver as pessoas. Mas nas lives eu vou começar a usar. Já estão reclamando e eu acabei esquecendo.
Então, para quem não assistiu minha aula, quinta-feira vai ter uma aula novamente minha, tá? Da abertura do nosso curso. Ângela, a internet tá horrível. Mas vocês estão conseguindo me ver, né? Porque senão eu vou ter que mudar a internet aqui em casa. Mas beleza. Então tá bom. O link da aula de quinta-feira tá na minha bio aqui no Instagram. Tá? Perfeito. Então tá bom, pessoal. Ai, Elias. O Elias disse que ele viu até o batom. Então tá bom. Ai, meu Deus. Ai, que bom, Maria Elisa, que bom. Agora eu fiquei com vergonha, Elias. Só você mesmo, né? Pra me matar de vergonha. Ai. Então tá bom. Pessoal, um beijo no coração de todos. Que Deus abençoe. Semana que vem, terça-feira, não terá live, porque eu vou fazer um curso. Eu vou fazer um curso segunda, terça e quarta. E aí nós vamos ter na quinta o café com a TCD. Então, por isso que eu dei uma live hoje. E vamos ver se eu consigo fazer alguma live a semana que vem, na sexta ou na outra terça. Já tenho o tema pronto, vai ser um tema não vai ser aurículo, vai ser um tema bem complexo e que vocês vão ter que ter papel e caneta na mão. Que vem da medicina integrativa. Gente, muito legal, tá? Tô seguindo uma médica e muito interessante. Um beijo no coração de todos. E Deus abençoe. Tchau, tchau.